Aí eu tive um sonho que, como se há 30 anos eu tivesse feito uma escolha diferente. E no final das contas chega a mesma coisa. Eu, eu tenho toda uma trajetória diferente, muito esquisita. Vamos lá. Como a gente estava no meio desse parágrafo, vou começar ele do início, tá? Assim, as individuações atravessam a série das formas, cujo projetos contém. Cada ser contém em si também aquilo que será a forma que deverá atingir. Contém em germe o esquema de todo o universo. Não ocupa, não é o universo inteiro, mas nele se transforma sucessivamente. Aí a gente finalizou na semana passada falando justamente da holografia, né? Por isso, o princípio, mesmo existindo nas formas, é algo acima e independente delas. Na realidade, o tempo infinito permitiu que o ser ocupasse formas infinitas. Desse modo, o futuro, tal como o passado, está efetivamente presente no todo. Não está no relativo, onde a forma é isolada e aguarda novos desenvolvimentos. Mas ocorre o desenvolvimento e os universos futuros que atingireis e atravessareis. São dados, existem, foram vividos, são um passado para outros seres, ou seja, são vistos de um ponto diferente da qual todo olha para si mesmo. Isso é muito confuso para a gente que está mergulhado dentro do tempo, né? Tentar vislumbrar algo que está além do tempo, né? Eu não consigo pensar desse jeito, né? Eu tenho sérias dificuldades quando qualquer coisa fala sobre visão do futuro, né? E pessoas que têm percepção de um futuro que acontece exatamente como ela viu, né? E isso, de fato, eu ainda não consegui, como se diz, transcender e aceitar isso de forma tranquila, né? Mas é incrível mesmo, né? Eu coloco uma interrogação e deixo... Mas você, como mora em Brasília, você tem um exemplo muito bacana de Dom Bosco, né? Dom Bosco, ele profetizava. E, por exemplo, Brasília foi profetizado por Dom Bosco, né? Mas... A visão de Dom Bosco. Isso é interessante, você tocou num ponto curioso. Porque como eu sou um estudioso dessa parte também, né? E aqui a gente vivencia, o Ismael sabe, eu vivencio aqui, eu faço o papel do Luiz Cruz, né? O Luiz Cruz foi o astrônomo belga que foi naturalizado brasileiro e que fez em 1892, ele fez uma viagem até a Chapada dos Veadeiros, até a Chapada, para determinar a futura capital federal. E ele trabalhou em cima de umas viagens feitas por Van Hagen, Adolfo Van Hagen, que é um historiador brasileiro, que teve aqui por volta de 1870, por aí, nessa região onde seria a futura capital federal, antes das visões de Dom Bosco. Então, ou seja, quando eu falo isso, é por isso que eu tenho essa dificuldade também. E até mesmo um exemplo desse que você coloca, o Luiz Cruz, ele baseou as viagens deles, e a futura capital federal foi definida na região que a gente está, baseado em estudos históricos feitos muito antes da visão de Dom Bosco, né? Então, foi feito baseado em fatos da ciência histórica, da ciência, qual seria a melhor região, né? Que aqui é uma região que tem nascentes de 3 grandes bacias hidrográficas, né? Então, até esse exemplo que é interessante, mas aí eu vou estudando o aspecto, eu falo assim, não, existem outros aspectos mais relevantes em que o, o Luiz Cruz, que era um astrônomo, ele se baseou em fatos da Terra, né? E então isso é curioso, né? Nesse sentido. Eu já li livros, aqueles livros tem um do Hermínio Miranda, não sei o que do tempo, como é que é o nome? Emílio Miranda? Daqui a pouco eu me lembro o nome. Você sabe, Memórias do Tempo. Memórias, acho que é Memórias não sei o quê, né?
alguma coisa de memórias, em que ele faz ali, ele faz colocações ali sobre percepções atemporais, né, do futuro, do passado, como se as entidades que estivessem ali percebendo, elas estivessem além do tempo, né? E eu leio aquilo, eu ainda vou confessar, né? Eu posso considerar, como você colocou, a gente às vezes assim aceita por ignorância, mas eu ainda só falo assim, para mim ainda é uma grande incógnita. As pessoas falam, eu falo, o que, que você acha? Eu não acho nada, eu só deixo uma incógnita, porque como minha mente da equação do tempo que está aqui atrás diz, né, ele fala assim, ele não aceita essas ideias ainda. São muitos os mistérios, né? Que é ditado, velho ditado. Há muitos mistérios do céu e a terra, né? Que avança, sabedoria humana, né? Mas, por exemplo, você sonhou que você teve um. Eu ia falar sobre isso. Nada é por acaso, Paulo. Você sonhou que você teve atitudes diferentes, mas que chegou no mesmo destino, né? E de uma certa forma, é o que a gente acredita, né? Porque eu acredito que todos estamos interligados, né? Por exemplo, você tem uma ideia aqui e você liga para o outro e ele faz, eu tive essa ideia também. E por que você ligou para aquela pessoa que teve a mesma ideia? Quer dizer, de uma certa forma, ainda é um mistério para a nossa sã ignorância, vou dizer sã ignorância, porque o caminho, nós estamos aqui para o aprimoramento, né? Tudo isso. Mas o presente e o futuro estão muito interligados, né? O passado, o presente e o futuro. Tudo tem uma razão de ser dentro desse mistério, que é orgânico, que é vivo. É por aí mesmo. A gente que estuda lá a relatividade, né, Ismael, quando você vai chegando próximo da velocidade da luz, ou, no caso, a luz, né, o tempo não existe para ela. Né? Não tem tempo. Né? Se você, por acaso, atingisse a velocidade da luz, ou fosse luz, não existiria tempo. O tempo está em todo lugar, em todo tempo, é atemporal. Né? Isso é estranho para a gente que está mergulhado dentro do tempo, fazer essa percepção. Nas equações eu até entendo, né? Mas como eu não estou dentro eu não sou a equação, né? Então... Será que não? Será que não? Continuando. Okay, a Ana levantou a mão aí. Diga. Na medicina vibracional, a gente estuda assim, que o corpo físico reflete o corpo emocional, reflete questões do emocional. Então, tem como se fosse um delay, né? Aconteceu no emocional, vai levar um tempo para refletir no físico. E eu imagino que essa questão de pessoas que veem o futuro, que vê assim, como se elas tivessem uma sensibilidade de acessar esse campo energético que é como se fosse o emocional, um campo sutil, inconsciente, né? Emocional que depois vai ser refletido no físico. Imagina, eu também penso muito nisso. Eu queria também refletir sobre essa questão, que eu vejo mais ou menos assim. Supondo que a gente queira ir no pico de uma montanha. A montanha, ela é conhecida, pode seguir por qualquer caminho, mas a gente tem vários caminhos para chegar ali, nesse topo. Para Deus, é como se fosse isso. Todos os padrões, eles já pré-existem. Não tem como ter um padrão que está além do que de Deus. Então, todos os padrões existem. Seria como se fosse o pi, né? O pi, todos os padrões, em algum ponto do pi ele vai estar lá. É porque os números, né, depois eles são totalmente aleatórios, vai ter algum ponto que vai ter esse padrão. Então, para Deus, é totalmente... já se sabe os padrões por si só, ele está além do tempo, sabe todas essas possibilidades. E aí, eu vejo mais ou menos assim, né, que você citou aqui, que foi mais ou menos o que o Rômulo e a Ana colocaram. Citou a questão de Brasília,
o Rômulo, você deu a visão, eu vejo mais ou menos assim também, que além, em planos muito acima, aonde ele tem uma visão muito mais ampla, já se já tinha talvez uma noção, uma programação daqui nesse planado por vários motivos ele receber a capital. E por vários caminhos, uns foram trazendo informações. Falaram assim, não, porque aqui é o rio tal. Talvez os próprios rios, com um tempo muito além, o processo aconteceu devido a a, a essa concretização e o trabalho que vai ser feito aqui. Eu vou dar um outro exemplo que é com relação ao seu sonho, né? Que você teve um sonho hoje que seguiu por um outro caminho, mas no fim das contas chegou no mesmo lugar. Talvez esse lugar, ele é né, falando aqui da nossa forma, seria um ponto a gente chama de mínimo local, né, que saberia que ia chegar lá, por outros caminhos ia chegar lá, né, o Paulo Brito vai entender isso, mas seria como se fosse o ponto mais, dentro daquela configuração, é o ponto que naturalmente iria chegar para lá. Então, um profeta, ele pode perceber isso, né? Um profeta, ele entrou em um determinado nível e falou assim, opa, ali é um ponto de mínimo local, mínimo que haverá uma grande, por qualquer que seja o caminho, ele mais ou menos vai vai chegar naquele ponto. Então, opa, espera aí, ele previu a trajetória, né, não a trajetória porque tem o livre-arbítrio, mas tem determinados pontos que é uma grande probabilidade de passar. Só para finalizar, vou dar um último exemplo, né? Por exemplo, tem uma, uma reserva de água, né? Não é uma reserva de água, que eles fazem quê? Uma represa? Uma represa de água. E aí, supondo que aí no ponto de vista espiritual, eles estão vendo que ela tem rachaduras e que eles assim, olha, né, isso aqui daqui a uns 60 anos ele vai quebrar. E aí eles sabem que por uma questão de nível do solo, vai para um determinado ponto que tem uma cidade. Aí pode chegar assim, não, vamos colocar um ali que ele vai mais ou menos prever. Eu falo assim, olha, né, vai ter uma inundação que vai inundar aqui. Pessoal, viu o futuro? Não, né, talvez o que estava predispondo é muito anterior, já vai se tendo esse padrão em que é possível estudar, né? Então, tanto pela linguagem da ciência, ou por uma linguagem que a ciência ainda não conhece, mas que é uma linguagem também. Mas então, eu acho que o tempo aqui para nós é um pouco isso, sabe? E é mais ou menos isso que eu queria contribuir aí. Muito bom. Isso você colocou é interessante, porque de qualquer maneira, ainda, do jeito que você coloca, fica fácil de entender, né? Nessa questão de possibilidades, né? E me lembra aqui, uma vez, vendo um canal místico também, em que muitas vezes várias revelações que são colocadas para nós de futuros prováveis, muitas delas não acontecem, né? Aí a pergunta é, para que isso então? É porque aí a resposta que eu achei interessante da pessoa que estava analisando todo futuro que nos é revelado, só nos é revelado porque ele é possível de ser modificado, né? É quase que um alerta, né? Se ele está nos alertando, é porque é possível ser modificado, né? E quando não é possível ser modificado, nem nos revelado é. É igual quando o sujeito fala, mas por que fulano era tão bom, por que não foi avisado a ele? Porque não era para ser avisado, era para acontecer, acabou. Senão ele ia se prevenir e não ia acontecer, né? Pronto, a resposta do Espírito naquela época foi essa, né? Então, quando esses videntes falam assim, o futuro vai acontecer isso, 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 ótimo, isso quer dizer que pode ser modificado, né? Se não pudesse ser modificado, essa foi uma resposta, claro, que foi
A resposta que a pessoa deu, e eu falei assim, é interessante, uma percepção interessante que eu coloco dentro das minhas caixinhas de possibilidades também, sabe? Bacana. Paulo Vitor, se eu fosse também só fazer, eu não aparecia esse parágrafo, a gente, né, tem tanta coisa nesse parágrafo, um ponto que você colocou também, que já vai predispor aí na grande síntese algo mais na frente, quando você falou da relatividade. No estudo da relatividade tem um estudo de de algo que vocês já ouviram falar, que é o buraco negro. Buraco negro é algo que de reflexões muito profundas, porque à medida que você vai chegando no centro do buraco negro, o espaço e o tempo, eles vão se distorcendo e vão se modificando, e chega num ponto que é chamado a singularidade. A singularidade, todas as equações, elas explodem. Ele está além do espaço e do tempo. Ali a singularidade o espaço e o tempo, eles não existem, ou pelo menos completamente além do que a gente concebe, né? Então, pode ser um ponto, ou pode ser uma coisa porque tá além do espaço e do tempo. A singularidade é o que a gente fala assim, opa, é o além, né? Tem coisa além que a gente não sabe, quer dizer, só um dos aspectos que fala assim, opa, até aqui na ciência tem um ponto que ela fala assim, opa, aqui a gente não consegue ir além, quebra tudo, né? Então, essa questão do tempo, realmente ela é muito profunda, muito, muito profunda mesmo. É igual quando você vai falando do universo e as crianças perguntam o que tinha antes do Big Bang, né? E dentro do modelo, esse é um modelo, né? O Big Bang é um modelo. Dentro desse modelo de concepção da origem do universo, aí a gente responde para as crianças. Pergunta mal feita. Por quê? Porque não existe nem tempo nem espaço. Então você não pode dizer aonde estava e nem quando estava. Porque eu só posso responder quando e onde se eu tiver o tempo e o espaço. Como o tempo e o espaço não existiam, aí é tipo o Leão da Montanha da Hanna-Barbera, né? Saída pela direita. Né? E você não responde a pergunta. Né? Ok. Não está no relativo, onde a forma é isolada e guarda novos desenvolvimentos, mas ocorre o desenvolvimento e os universos futuros que atingireis e atravessareis. São dados, existem, foram vividos, são passados para outros seres, ou seja, são vistos de um ponto de vista da qual todo olha para si mesmo. Essa relatividade de posições, de passado e de futuro, de criação e de nada, desaparece no absoluto. Todas as criações existem no infinito e na eternidade. Só o relativo que se transforma. Possui tempo, isto é, ritmo evolutivo. A lei, sem limites, está à espera no eterno. O tipo preexiste ao ser que o atravessa. As coisas vão e vêm. Paulo Brito, deixa eu só pedir para, inclusive você, como falar, essa parte sobre que o futuro, o padrão, ele já existe, só no relativo que a gente está evoluindo, lembra muito o que você explica para as crianças sobre a floresta, as árvores. Se puder contar para a gente, é bem bacana e tá bem nesse... O Paulo Brito, gente, ele dá muita palestra em escola sobre a parte de astronomia, então, esse é bem bacana aí. É porque uma certa vez uma criança, uns 11, 12 anos de idade, perguntou como é que a gente sabia a história do universo se o homem não viveu tanto tempo assim? Olha a percepção da criança, né? E aí eu respondi assim para ele, se eu te desse 7 dias para passar na floresta, você iria ver o nascer, o nascimento, vida e morte de uma árvore? E a criança respondeu, não. E eu falei, pois eu consigo ver. Como? Eu não vejo a mesma árvore. Eu vejo semente de árvore, vejo a árvore nascendo, a árvore no seu esplendor, a árvore morrendo, vejo a morte da árvore, o esqueleto da árvore. Dali, como na floresta o que mais tem é árvore, eu consigo ver esse modelo de nascimento, vida e morte da árvore nos vários estágios dela. E eu vou verificando as árvores e verificando se valida ou não, em qual estágio que ela está.
e com isso eu valido o meu modelo se torna robusto. Quando eu encontro uma árvore que não se encaixa no meu modelo, não se encaixa em nenhum ponto do meu modelo, quem está errado? A árvore ou o modelo? As crianças rapidamente respondem, ao modelo. Pois é, assim também a gente vê o nascimento, vida e morte das estrelas. Né? A gente vê nebulosas que são berçários de estrelas, estrelas nascendo, estrelas no seu esplendor. A gente vê a morte das estrelas, que são supernovas, e vemos esqueletos de estrelas, que são restos da morte de uma estrela. Dali eu faço todo esse modelo. Se eu vejo alguma estrela que não se encaixa no meu modelo, o que eu faço? Repasso o modelo. E assim, é assim que a ciência faz. Também olhando os vários aspectos de todos os fenômenos, seja eles físicos ou não físicos, a gente analisa dessa maneira. Se alguma coisa nas nossas observações não se encaixa no nosso modelo, ou o modelo está errado, ou está equivocado, ou eu estou fazendo observações equivocadas também, né? Pode ser isso também. Né? Às vezes, hoje, quando você olha os novos telescópios do James Webb, olhando para o universo, tem tantas novas informações que a gente tem que refazer todo o modelo de concepção do universo. E nós estamos retornando e refazendo o modelo de origem e destino do universo a partir daí. Né? E antes a gente não via coisa. A nossa galáxia, existem fotos da galáxia, que no centro da galáxia existe um jato saindo em raios gama, que não é visível na faixa do visível. É visível na faixa dos raios gama. O universo é riquíssimo, coisas que a gente não enxergava antes. É fantástico. E começar a ter que refazer tudo isso. Imagina quando a gente acordar para o mundo não físico. Né? Vai ser mais doideira. Né? E isso é bonito porque é uma nova reflexão sobre o tempo, né? A questão da árvore tem todo um padrão que sabe mais ou menos como cada árvore vai seguir. E então aqui, quando ele fala que há esse padrão, só o relativo que está ali passando por esse processo, nessa evolução, em um padrão que já existe, né? Nada vai ser diferente para Deus, está tudo dentro desse padrão, que é muito além do que a gente concebe, né? E isso é tão interessante, Ismael, quando você coloca isso nesse padrão, porque dentro das equações da física, a gente leva isso em conta, que as leis da natureza, elas são as mesmas em qualquer canto do universo, em qualquer instante do universo. A gente chama as equações têm que ser homogêneas no tempo e no espaço. E por conta delas serem homogêneas no tempo, surge uma grandeza que se conserva, chamada energia. E devido à homogeneidade no espaço, seja outra grandeza que se conserva, que é o momento. Né? E isso é tão interessante que cada simetria que o universo é cheio de simetrias, ou padrões, como você coloca, em que cada padrão desse, ou cada simetria, surge uma grandeza que se conserva, em que a gente pode fazer previsibilidade por causa dessa conservação. Né? E isso é bonito também. As equações são mais bonitas ainda, mas deixa elas de lado. Magnífico. Nunca pensei parar tanto num parágrafo sobre tempo e espaço. E pensar que nós estamos nele, né? Nós estamos vivendo isso. É exatamente o que nós estamos vivendo. Dentro desse tempo e dentro desse espaço, com a nossa relatividade e com as coisas concretas. Então, a oração da sabedoria, Senhor, me dê sabedoria para mudar o que eu posso mudar e aceitar aquela que eu não posso. O Ismael fica dando corda para um tema que eu gosto, da aí, que bom que você está compartilhando com a gente. Aí está a visão bíblica da escada de Jacó. Os seres sobem e descem. Um chega, outro parte, outro se detém. Somente entre degraus afins é possível a passagem por continuidade. Existem universos contíguos ao vosso, que precedem ou superam. É apenas isso que torna possível a passagem ao longo da cadeia. Contiguidade, mas não em sentido espacial, mas de afinidade, de semelhança, de caracteres, de comunhão de qualidades, de trabalho, de possibilidades na jornada evolutiva.
Se do ponto de vista estático, cada universo é um organismo completo em si mesmo, com a evolução, todos os seres se comunicam e se deslocam ao longo dele, de um infinito ao outro. Nas fases inferiores à vossa, isto é, gama e beta, os seres sobem e descem de acordo com o abrir e fechar-se da espiral, ou de acordo com a linha quebrada de uma figura lá atrás. Né? Isso acontece por um princípio de necessidade que não admite escolha. Trata-se de uma maturação fatal, que o ser segue inconscientemente. Mas em vosso nível alfa, aparece um quid novo. Liberta-se um princípio mais amplo que se chama livre-arbítrio. Paulo Brito, essa parte a gente vai ter que conversar, mas deu o nosso tempo, acho que a gente podia voltar aí um pouquinho. Terminar só esse parágrafo. Não é Paulo Brito esse parágrafo, não. Paulo Brito, faça isso não, esse parágrafo a gente tem que refletir com muito carinho. Não. Eu sei que a gente deu uma parada, mas esse é uma riqueza, porque é o livre-arbítrio aí. Rapaz. O liberdade, essa questão do livre-arbítrio, da liberdade. O Leon Denis, naquele livro. O problema do ser, do destino da dor. Isso. Ele tem um capítulo sobre livre-arbítrio. Nossa, fascinante, fascinante. Recomendo. Então, eu vou até reler ele para a próxima Leon Denis, eu vou ler também. Leon Denis, gente, é lindo, é profundíssimo, é poético. Ele escreve assuntos profundos e quase que como poeta. É muito bonito. Como chama o livro? É O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem um capítulo lá na frente que ele fala sobre virtudes e um outro que ele fala sobre livre-arbítrio. Os dois são fantásticos. O livro todo é muito bom, mas esses dois capítulos... Ou o capítulo inicial daquele outro livro dele, como é que chama? O Grande Enigma? O Grande Enigma. O Grande Enigma está na minha lista. A introdução dele é um poema, rapaz. Assim, de uma profundidade que... Nossa. A gente se parar para pensar, a gente não vai ter que ficar só lendo, estudando, né? Porque o universo, o tempo e o espaço, o universo está aí, né? Nas bibliotecas. O Grande